Gostaria de cumprimentar a todos. Boa tarde, em nome da organização, dizer da minha satisfação em, de última hora, ser convidado para presidir esse painel com a presença de juristas tão renomados, dizer da satisfação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em poder participar como um dos organizadores deste evento, parabenizar a organização não só pela excelência da temática, mas fundamentalmente um detalhe que me chamou a atenção, a extrema organização no que diz respeito à condição dos trabalhos, principalmente em relação à questão tempo. Isso foi um detalhe que me chamou muita atenção, em razão das características dos encontros jurídicos no Brasil. Esse me pareceu bastante singular por ter fugido, vamos dizer assim, nós que somos operadores do direito e vivenciamos vários congressos, a regra, que até me espantou, porque quando eu vi a programação, assim, vai ser difícil, tanta gente de qualidade, em poucos dias, em 2 dias apenas, conseguir tratar da temática, mas o desenvolvimento dos trabalhos tem demonstrado que é possível fazer um trabalho de excelência, de qualidade, desde que organizado da forma como foi, ou seja, de uma maneira muito precisa. Com essas breves considerações, eu vou me permitir fazer a apresentação de cada um dos painelistas individualmente, na medida em que forem apresentando as suas falas. A primeira a falar será neste painel relativo ao papel dos juízes na aplicação da Convenção, será o ministro Rui Rosado de Aguiar, de todos conhecido, jurista renomado, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, professor da Escola Superior da Magistratura, um colaborador constante da Imagens, mestre em Direito Civil, especialista em Direito Penal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de artigos e obras jurídicas de todos conhecidas. Com essa pequena apresentação, eu passo então a palavra, desde logo, ao eminente conferencista, ministro Rui Rosado de Aguiar. Senhor presidente, eminentes colegas participantes do painel, senhores professores, senhores juízes, senhores advogados, boa tarde. Desejo, além de agradecer a honra do convite e cumprimentar pela organização do evento, homenagear na pessoa do ministro João Otávio de Noronha os integrantes desse painel. O ministro João Otávio é um exemplo de magistrado que honra o Superior Tribunal de Justiça e trouxe para ele a sua experiência da vida empresarial e tem uma visão da administração pública, da administração do judiciário exemplar. Ele tem sido um dos fatores de desenvolvimento do STJ e certamente colaborará para que essa visão de necessidade de aperfeiçoamento dos juízes continuará sendo, graças ao seu dinamismo, seu carisma e a sua capacidade de trabalho. A sua presença aqui é importante porque representa o STJ, que será o principal tribunal do país, que cuidará da aplicação dessa convenção. E caberá, portanto, penso eu, ao STJ colaborar decisivamente para o aperfeiçoamento dos nossos juízes. Por exemplo, poderia o STJ, na Infam, ter um banco de dados com a jurisprudência e com a doutrina internacional sobre a Convenção, de tal sorte que seja facilmente acessível por todos, com a participação e a elaboração dos nossos juízes, dos nossos juristas, que poderiam colaborar com a tradução e com a análise desses trabalhos internacionais que, por enquanto, hoje ainda estão tão longe do nosso conhecimento. Eu sinto que nesse painel quem deveria estar aqui é o professor Carmona, porque hoje manifestou as suas opiniões a respeito da aplicação da Convenção no Brasil, e eu vou dividir os seus comentários em 2 partes. Na primeira, quando tratou das dificuldades da aplicação da Convenção.
E na segunda, quando mostrou um certo pessimismo quanto à possibilidade de um bom êxito nessa aplicação. Quanto à primeira parte, eu estou inteiramente de acordo, e até acrescento que as dificuldades são maiores do que essas que ele percebeu, porque o juiz vai encontrar realmente um regime jurídico diferenciado e necessitará de um conhecimento próprio e especial, que ele não tem, de um modo geral, para a aplicação da Convenção. Tantas são as facetas diferentes entre o que está na Convenção e o que está no nosso ordenamento jurídico. Mas, de outra parte, na segunda parte, eu estou discordando por entender que os nossos magistrados, eles têm competência técnica de conhecimento da nossa legislação e terão competência técnica para ter o conhecimento dessa Convenção e poderão aplicá-la perfeitamente. Evidentemente que encontrarão as dificuldades próprias do nosso processo, do acúmulo de serviço, mas isso não impedirá que tenham condições de bem aplicar o que está na Convenção. É a minha. Eu tenho dito que o problema dos nossos magistrados não é a competência, não é o conhecimento da lei. Isso eles têm. Fazem rigoroso exame. Nós temos uma magistratura de excelente nível no Brasil, em todo o Brasil. A nossa dificuldade é a gestão, a nossa dificuldade é o processo. Não há um magistrado que consiga dar conta de 10 mil processos da sua vara. Mas condições de ter conhecimento dessa Convenção, certamente nós todos teremos de reconhecer nos nossos magistrados. E o STJ, a presença do ministro Noronha aqui é a segurança disso, o STJ certamente colaborará para que esse aperfeiçoamento aconteça em todos os níveis. Eu peço que o senhor presidente me desconte esse tempo que eu estava aqui apenas fazendo considerações em função do professor Carmona. E vou tratar então das dificuldades próprias que o juiz vai encontrar diante dessa Convenção. A primeira delas será saber quando ela se aplica, porque é preciso que estejam isso nos contratos que forem celebrados depois da sua vigência. É preciso que seja entre estabelecimentos, e a Convenção não define o que seja estabelecimento. É preciso que seja de mercadorias, compra e venda de mercadorias, e a Convenção não define o que seja mercadorias. E, preenchidos esses requisitos, nós vamos encontrar um texto que tem várias lacunas, muitas lacunas. O professor Michael Will disse que essa Convenção se parece com um queijo suíço, cheio de buracos. E isso acontece, e hoje nós vimos a explicação do porquê que isso acontece, pelas circunstâncias próprias da elaboração do texto. Deveria atender a diversas orientações, a diversos sistemas jurídicos que deveriam se completar e assumir posições de compromisso para chegar a um texto acessível e aceitável por todos. Há, portanto, lacunas, e essas lacunas que são de natureza externa e de natureza interna, de natureza externa porque deveremos ir buscar algum elemento externo para colmatar, ou de lacuna de ordem interna, que a própria Convenção pode fornecer os elementos, princípios e outras normas assemelhadas para suprir a falta. Dentre essas lacunas, uma delas que o juiz vai encontrar e certamente terá alguma dificuldade para vencer, diz com a questão da prescrição. Porque a Convenção não trata da prescrição. Há uma regra estabelecendo um prazo cadencial de 2 anos para que o interessado faça a reclamação sobre a inconformidade do produto. Essa inconformidade deve ser feita mediante uma notificação, num prazo razoável, adequado, sem estabelecimento de data certa, de período certo, mas adequado, no máximo de 2 anos. Isso com relação à notificação pela inconformidade do produto. Mas nada diz a Constituição a respeito do prazo da prescrição da ação. Então, nosso juiz terá que encontrar na Convenção algum princípio que possa orientá-lo. Há quem diga que não existe princípio que feche essa lacuna, então ele teria que partir para a lei local. Se tiver o juiz nacional que usar da lei local para decidir sobre a prescrição, vai encontrar um emaranhado de disposições. Ou é 10 anos para a prescrição da pretensão do direito de crédito em geral, ou é 3 anos para a prescrição da pretensão
da reparação do dano, que o STJ diz que é só da reparação do dano extracontratual, porque o contratual se regula pelos 10 anos, ou é o prazo de 5 anos para os créditos documentados, ou é o prazo de 4 anos para a ação de decadência da ação de anulação, e com isso o juiz encontrará na aplicação da Convenção uma lacuna de difícil preenchimento pela nossa legislação. Por isso me parece que se deve interpretar essa lacuna da prescrição como sendo uma lacuna interna, de tal sorte que eu possa usar de alguma disposição da própria Convenção para decidir sobre o prazo da prescrição. E nesse ponto, penso que poderíamos usar o prazo dos 2 anos de decadência que a própria Convenção estabelece para comunicar o defeito como um prazo compatível para a própria ação. Se 2 anos é para comunicar, certamente não pode ser inferior a 2 anos, e 2 anos é compatível para a ação. Os 10 anos, que seria o prazo mais aproximado da prescrição dessa pretensão, esses 10 anos, que é da nossa lei, me parece que não se adequa ao espírito da Convenção, porque é muito longo. Não é razoável que se espere 10 anos para que se promova a ação referente a um contrato transnacional. Nós não temos a Convenção de Nova York, que fixa o prazo de 4 anos para a prescrição, e não adotamos um modelo alemão de criar uma lei estabelecendo que, no caso de aplicação da Convenção, o prazo da prescrição é de 6 meses. Penso assim que a prescrição deverá ser resolvida como uma lacuna interna e aplicado o prazo de 2 anos, que é o prazo para a decadência da comunicação do defeito. Uma outra lacuna que o juiz encontrará é com relação à responsabilidade pelas tratativas. Nós temos no nosso sistema a responsabilidade pré-contratual, que atribui ao que participa da negociação antes da celebração do contrato a responsabilidade se ele dá justificada esperança ao outro de que será celebrado o contrato e depois, de modo injustificado, sai fora e deixa de realizar e celebrar o contrato. Essa responsabilidade pré-contratual está fundada no nosso sistema na boa-fé e, de um modo geral, tem sido assim aceito pelos nossos tribunais. A Convenção não cuida das tratativas, não dá responsabilidade pelas tratativas, e talvez possa ser resolvida aí essa lacuna através da aplicação do princípio da boa-fé, assim como nós fazemos no Brasil. Mas eu não deixo de ponderar também que há quem sustente que a Convenção, no seu espírito, quis exatamente afastar a responsabilidade dos comerciantes que estavam negociando antes de celebrar o contrato, para afastar deles o risco e o perigo de serem responsabilizados no caso de não celebrarem o contrato. Isto é, talvez seja uma falta, um vazio propositadamente deixado para que não se responsabilizasse o que estava apenas convencionando, negociando para contratar, e com isso facilitar esses contatos entre os comerciantes. Uma outra parte que está fora da Convenção é a que diz com a validade dos contratos. Então, tudo que diz com a validade implicaria usarmos a nossa lei para dispor sobre vício de vontade, objeto lícito, impossível, inconformidade de forma, etc, etc. Mesmo assim, há quem diga que, tendo a Convenção se recusado a apreciar a questão da validade dos contratos, pelo menos em um caso, ela deveria ser aplicada. É quando a invalidade decorre da aplicação da lei local fundada na hipossuficiência de uma das partes, na insuficiência de uma das partes, e enquanto que na Convenção o princípio é de igualdade das partes. Então, se a invalidade pela lei local decorre da parte inferior, fraca do ponto de vista econômico na celebração do contrato, essa invalidade não poderia ser aceita no plano da Convenção, que tem a igualdade entre seus princípios. A outra lacuna está na questão dos juros. A Convenção diz, no artigo 78, que são devidos os juros, mas não diz a partir de quando e não diz que taxa. Nós temos no Brasil regra específica a respeito do início da
a contagem dos juros para essas situações de obrigações ilíquidas, no artigo 405, determina que seja a partir da citação. E encontramos na Convenção uma disposição dizendo que, no caso de a parte ter que restituir o que recebeu, ela deverá restituir com juros a partir da data do embolso. Então eu posso entender que na própria Convenção eu tenho uma norma estabelecendo que, em princípio, os juros devem ser contados a partir do embolso. E isso seria uma desconformidade com relação à nossa lei. E com relação à taxa, não há norma que possa ser usada na Convenção para suprir a falta, de sorte que se aplica a lei local. E a lei local do Brasil, em se tratando de situações de juros como essa, de juros moratórios, é a taxa Selic. A cláusula hardship, como nós vimos hoje pela manhã, é objeto de séria discussão a respeito de se está ou não está regulada na Convenção. O que está na Convenção é uma regra que dispõe sobre o impedimento de cumprimento do contrato, e a mim parece que esse impedimento de cumprir o contrato é a impossibilidade de realizar a obrigação, não propriamente uma onerosidade excessiva em que há a possibilidade de cumprir apenas que com um sofrimento exagerado por parte do devedor. Isto seriam conceitos diferentes, o da hardship, assim como sendo onerosidade excessiva, e isso que está na Convenção que cuida do impedimento da parte obrigada de cumprir com a sua obrigação. Penso eu que a interpretação proposta pelo professor é a mais adequada, no sentido de que realmente temos que atender à evolução do direito no Brasil e nos outros países, e também do direito internacional, para reconhecer a onerosidade excessiva e dar a esse artigo 79 a ideia de que ele contempla não apenas o impedimento, mas também o caso da onerosidade excessiva. Acontece que essa ideia da onerosidade excessiva traz consigo a ideia da revisão dos contratos e da possibilidade da intervenção do juiz, então, para recompor as prestações e reequilibrar o contrato. E penso que esse reequilíbrio, essa intervenção do juiz para recompor o contrato, ela não está de acordo com os princípios expostos na Convenção. Mas, de qualquer forma, penso eu que seria um avanço se pudéssemos aceitar essa proposta do nosso jurista de hoje pela manhã. Com relação ao regime jurídico da Convenção e do Brasil, eu gostaria de apontar algumas diferenças. Quando se trata da resolução, estão me dizendo que ainda dispõe de 15 minutos. Que nós temos no Brasil a resolução principalmente judicializada, excepcionalmente extrajudicial, nos casos de cláusula resolutiva expressa. Mas a maioria das nossas ações de resolução são ações judicializadas. Pela Convenção, ela é basicamente extrajudicial, basta a comunicação da parte. Na Convenção, há a necessidade de uma notificação de parte do interessado à contraparte, notificação essa que não está prevista no nosso ordenamento. Os critérios de indenização feitos na Convenção são detalhados e, inclusive, chegam ao ponto de exigir, de parte do credor, uma conduta para mitigar o seu dano, para não agravar a situação do lesado. Essa regra nós não temos. Na Convenção, há um princípio de que o que tem que pedir a resolução não pode fazê-lo se não tem condições de restituir o que recebeu, enquanto que no Brasil essa exigência de restituição não existe de um modo geral, a não ser nos casos de cláusula resolutiva expressa. Isto é, a restituição não é pré-requisito para nós, e é para a Convenção. Há um prazo, como já lhes disse, de máximo de 2 anos para a reclamação, e a possibilidade de que a parte conceda à outra um prazo suplementar,
que substitua o bem e que faça a reparação do bem. Essas providências todas que estão previstas na Convenção decorrem da ideia de que se deve preservar ao máximo o contrato. E essa ideia de preservação do contrato que está na Convenção é que deve orientar os juízes no momento em que vão examinar a realização do contrato e do comportamento das partes. A tendência é de que somente em último caso se poderia chegar à hipótese de resolução ou de desfazimento do negócio. Ela também tem um princípio geral de desconformidade da mercadoria e unifica nessa ideia de desconformidade todas as hipóteses de descumprimento por vício oculto ou por vício aparente, enquanto que no Brasil nós temos um regime para o vício oculto e um regime para o vício aparente. Enquanto o vício oculto leva a ação redibitória em prazo curto, o vício aparente se submete ao princípio geral dos descumprimentos dos artigos 389 e 394 do Código Civil. Um tema que interessa especificamente aos juízes é o da interpretação. A Convenção tem o artigo 8º, inciso 1, que manda que seja feita a interpretação de acordo com a intenção. Com a intenção, se a outra parte conhecia essa intenção. E se não houvesse esse conhecimento, de conformidade com o entendimento de uma pessoa razoável. Então há dois critérios: o subjetivo, atende-se à intenção, se conhecida, ou atende-se ao entendimento de uma pessoa razoável, se não conhecido. No Brasil, a regra é do artigo 112, segundo o qual a interpretação há de ser feita com preferência para a intenção declarada da parte. Então, o nosso elemento interpretativo é basicamente subjetivo, o que não acontece com a Convenção. E nessa interpretação há de se atender, diz a própria Convenção, aos seus princípios. E os princípios são enumerados de diversos modos, um elenco maior ou menor. A Uncitral tem uma referência, os professores Luciano Tim e Luiz Gustavo Almeida fazem uma outra relação, e eu penso que eu posso incluir como princípios a internacionalidade, a boa-fé, a autonomia da vontade, a preservação do contrato, a conformidade das mercadorias, a reparação integral e a mitigação do prejuízo. E desses princípios, penso que os dois principais são da boa-fé e o da preservação do contrato. E no que diz com a boa-fé, estou encerrando, antes que me corte, no que diz com a boa-fé, há quem sustente que a Convenção apenas se refere à boa-fé como um instrumento de interpretação e não como uma fonte determinante de comportamento das partes. Penso eu que nós no Brasil sempre entendemos que é a boa-fé o determinante da conduta, ela estabelece uma norma de conduta. Eu posso extrair da boa-fé a norma pelo qual as pessoas devem se orientar. Penso eu que também na Convenção ela é um elemento determinante de conduta, mesmo porque, ainda que aceitasse que fosse apenas interpretação, para interpretar a conduta eu devo antes estabelecer qual a norma, segundo a boa-fé, que aquela parte deveria ter obedecido. Quer dizer, ainda que seja só para interpretar, eu devo usar a boa-fé como criadora de uma norma de conduta. E, por fim, para referir o que já está no nosso ordenamento jurídico, em razão da influência da própria Convenção, lembro o adimplemento substancial, que há muitos anos aplicamos no Brasil em função do que está na Convenção de Viena, ainda antes dela ser acolhida aqui. Há decisões, muitas, desde 1995, e recentemente o STJ fez uma relação de julgamentos reconhecendo o adimplemento substancial como sendo causa que afasta a possibilidade da resolução quando a parte cumpre substancialmente com a sua prestação. O que não era do nosso Código Civil. O princípio da mitigação, o STJ mais de uma vez julgou situações em que o credor deveria ter participado ativamente para diminuir o dano. E, por último, a questão da quebra antecipada do contrato, que está na Convenção
e que nós aqui também aplicamos. Eram essas as considerações, já que meu tempo está encerrado, que eu penso que é uma questão que deve ser levada à interpretação segundo a boa-fé. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação e a compreensão do ministro Rui Rosado Aguiar quanto à questão do tempo, parabenizá-lo pela sua exposição. E, na sequência, a palavra, então, ao ministro João Otávio Noronha, cujo currículo resumido passo a... Me dispensou, acho que para ganhar um pouco mais de tempo, ministro. E, então, está feita a apresentação. O ministro Noronha é conhecido de todos, apenas acrescentar que o ministro foi corregedor da Justiça Federal e fazer um depoimento aí pessoal, na linha do que já fez o ministro Rui Rosado de Aguiar. Na corregedoria, o ministro Noronha demonstrou em relação à magistratura federal, e acho que assim o faz também na condição de diretor comandante da Escola Nacional, a confiança que tem na magistratura brasileira, e essa foi a sua atuação enquanto corregedor, na mesma linha do que ponderou o eminente ministro Rui Rosado, de que tem total crença de que a magistratura haverá de cumprir a contento o seu mistério, inclusive no que diz respeito à aplicação desta convenção a partir do momento em que ela se tornar lei dentro do ordenamento jurídico interno brasileiro. Então, com essa consideração, eu passo a palavra ao ministro João Otávio Noronha. Meu chamado amigo desembargador Otávio Roberto Pamplona, aliás, que belo primeiro nome. Meu estimado colega, ministro de sempre, né, do Superior Tribunal de Justiça, ministro Rui Rosado de Aguiar, a quem e aos senhores eu peço a gentileza de darem um grande desconto pelas palavras que ele utilizou para mim se referir, ser muito mais fruto da amizade, porque, na realidade, quem é o grande admirador dele sou eu. A única foi, na casa, o ministro mais charmoso de todos os tempos, mais elegante. Para vocês terem uma ideia, só depois de 10 anos da aposentadoria dele, que as meninas começaram a me cumprimentar. Lá no Superior Tribunal de Justiça. E na pessoa, o Rui não foi um ministro, foi o ministro. Até hoje considerado um dos maiores nomes do Superior Tribunal de Justiça, não só pelo seu cavalheirismo, pela sua firmeza de propósito, mas, sobretudo, pela sua inteligência, pela sua dedicação. Deus soube em quem encarnar o espírito de magistrado. E, na sua pessoa, meu amigo Rui, eu quero saudar todos os magistrados presentes, todos os meus colegas de mesa, para simplificar, farei uma saudação coletiva, todas as juízas e todas as advogados, estudantes, membros do Ministério Público, todos os operadores do direito presentes. Depois do Rui é até difícil falar. Ele coloca com tanta firmeza. Eu digo que as pessoas inteligentes, cultas e seguras, têm uma aptidão, que é de tornar fácil as coisas difíceis. Os que são inseguros tornam difícil aquilo que já é difícil e mais difícil ainda. As coisas ficam. Rui faz da dificuldade uma simplicidade. E colocou muito bem. Eu gostaria até de falar alguns pontos que eu estou inteiramente de acordo com ele, mas o meu papel hoje, neste seminário, é falar com vocês sobre qual deve ser a atitude da magistratura em relação à Convenção de Viena. E eu quero começar aqui lembrando uma frase que nós tivemos oportunidade de ouvir quando assistimos o filme de Lampedusa, em que o Leopardo, um famoso diretor, acho que é o Sérgio Leone,
em que o nobre, em plena revolução na Itália, o filho perante, o sobrinho perante ele chega e diz: meu tio, as coisas estão mudando. E o nobre diz: meu filho, as coisas precisam mudar para continuar como estão. Eu espero que a Convenção de Genebra, aqui no Brasil, não sofra desse pecado de mudar para continuar como estão. Porque se assim pensarmos, se assim interpretarmos, nós vamos deixar o Brasil à margem do desenvolvimento econômico internacional. A Convenção de Genebra, com todas as suas falhas, com todas as suas vicissitudes, ela tem um propósito muito nobre: padronizar as regras do contrato de compra e venda internacional e facilitar o incremento do comércio mundial. E o Brasil, gostaria de lembrar a todos os presentes, o Brasil é um grande exportador de commodities. Manter o Brasil inserido no comércio internacional é algo, é uma missão deveras importante a todos nós, operadores do direito. Portanto, é preciso atentarmos. Nós estamos com um diploma novo, uma convenção, que é adotada pelo Brasil e que, portanto, nos termos da Constituição brasileira, passa a integrar o nosso ordenamento jurídico como uma norma interna. E, ao se deparar com as lacunas aqui muito bem elencadas pelo ministro Rui Rosado, o juiz terá que buscar a solução para o caso concreto. E, lógico, observando uma série de regras de princípios, uma série de princípios e uma série de regras de interpretação. E aqui, bem dito, quando ele se refere ao artigo 8º da Constituição, no seu inciso 1, 2, adotando um critério objetivo de interpretação, que há de ser conciliado com o critério do artigo 112 do Código Civil, que prevê um critério de interpretação onde prevalece a intenção das partes. Não se busca aqui ou acolá a vontade das partes, mas é aquela que está expressada de regra no contrato, ou no texto que materializa o contrato. É deveras difícil para o juiz buscar medir a intenção das partes, mas aplicar também, diante da dúvida, e isso só ocorre em caso de dúvida, um critério que melhor atenda à finalidade socioeconômica do próprio contrato. Eu disse inicialmente que a Convenção ela tem dois propósitos, para mim, que nós temos que considerar. Primeiro, é a sua importância para o incremento do comércio internacional e desenvolvimento econômico dos países. E o segundo aqui, o segundo propósito, que eu vou tentar me desenvolver, é exatamente traçar o papel do Superior Tribunal de Justiça em relação à CIS, em relação à Convenção, já que, constitucionalmente, é tarefa do Superior Tribunal de Justiça, é missão constitucional da última palavra na interpretação da lei federal infraconstitucional. E não podemos nos olvidar que a Convenção, quando incorporada ao direito brasileiro, se equipara a uma lei ordinária e, portanto, a sua interpretação há de ser feita, em última instância, pelo Tribunal da Cidadania, pelo Superior Tribunal de Justiça. É muito importante conhecer, a meu ver, o propósito da Convenção. Toda vez que nós temos uma convenção internacional, nós temos uma série de juristas. Isso é imposição dos Estados Unidos para facilitar o seu comércio, isso é imposição da comunidade europeia. Não. Ninguém é obrigado a subscrever uma convenção, nenhum país. E quando o faz, ele tem que se inserir com seriedade nesse ordenamento jurídico.
A primeira coisa que nós temos que ter é que o Brasil adotou uma convenção e essa convenção tem força de lei ordinária. Portanto, ela rege as relações jurídicas. Há de reger as relações jurídicas do comércio internacional, dos contratos de compra e venda internacional. Diante das lacunas, e eu estou dizendo das lacunas, porque vai ser deveras importante, discutirmos ou conversava há pouco, como fica a relação de consumo. A intenção primeira, sempre entendi, da Convenção não foi regular a relação de consumo, foi regular as compras e vendas internacionais acima do consumidor, numa cadeia que antecede a relação de consumo. Esse é o propósito. Então, a primeira coisa que me parece é que, de regra, salvo caso muito excepcional, não há que se invocar o Código de Defesa do Consumidor para regular ou para decidir os conflitos da CID ou fundados na CID, como norma regedora dessas relações. E até porque, se assim o fizesse, convenção não precisaríamos adotar, porque eu diria que ela já teria nascido morta, seria um instrumento natimorto, um instrumento jurídico natimorto. Porque todas aquelas estruturas protetivas do Código do Consumidor, nenhuma relação tem com um comércio onde prevalece o princípio da igualdade das partes. Prestem bem atenção. O Código do Consumidor existe para regular relações entre pessoas desiguais, entre o forte e o fraco economicamente, entre o forte em informação e o fraco em informação, jamais para regular relações onde prepondera o critério da igualdade. Aqui, soluções hão de ser primeiro buscadas ante a lacuna da Convenção no Código Civil ou nas leis relativas ao direito empresarial. Se assim não pensar, nós vamos fazer aquilo que alguns tentam fazer. Do Código do Consumidor, porque tem uma referência na Constituição, e a única referência que a Constituição diz é que uma lei especial regulará as relações de consumo, e só isso e nada mais. Nós não podemos querer colocar, por essa simples referência, o Código do Consumidor, como alguns tentam fazer, um sobre-direito, quando na realidade é um direito que regula relação específica de consumo. Mas ainda que abandonemos, e de regra vamos abandonar aqui nessa minha fala, a incidência do Código do Consumidor como uma regra imediata, supletora das lacunas, prefiro fazer como fez o ministro Rui Rosado, buscar as regras, buscar os suplementos para a interpretação no Código Civil ou nas regras de direito empresarial vigente. Nós precisamos ter uma mudança, e aqui eu chamo cultural e comportamental, para assim podermos aplicar as regras da Convenção. Porque se quisermos aplicar as regras da Convenção com a mentalidade do direito interno, puramente interno, certamente nós vamos ter que aplicar o Código Civil e não precisaríamos subscrever uma convenção internacional. O Brasil não precisaria assinar uma convenção internacional. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender no Brasil é respeitar as leis existentes. E agora temos uma lei cuja eficácia se inicia no dia 1º de abril próximo. 1º de abril, com dúvida. É lógico que lacunas hão de ser resolvidas. E o ministro Rui Rosado nos traz inteligentes soluções. A questão da prescrição, da pretensão,
Inegavelmente, qual é a tendência universal? Qual foi a tendência do Código Civil de 2010? Redução do prazo. Redução do prazo prescricional. Com que propósito? Segurança jurídica. Segurança jurídica. A perpetuação dos conflitos perturba a paz social. Daí a tendência mundial, que é do Código Civil brasileiro, que é do Código Civil português, que é do Código Civil de Quebec, todos no mundo estão reduzindo os prazos prescricionais, na busca da segurança jurídica, na busca mais séria da paz social como fator de segurança jurídica. E não seria diferente. Não seria diferente nessa lacuna para o intérprete querer buscar uma solução no Código Civil totalmente contrário ao propósito do comércio internacional. Eu diria que é, de certa forma, um prazo exagerado em termos de comércio internacional, estabelecer um prazo de 10 anos de prescrição. Da inteligência de Rui Rosado, de aplicar um prazo, o mesmo prazo da decadência da reclamação, um prazo de 2 anos, que é algo comum, razoável. Se o prazo não pode ser tão curto, de tal forma que não consiga ser utilizado, ele também não pode ser tão longo, de forma a perpetuar o conflito. O prazo de 2 anos, sem nenhuma dúvida, é um prazo extremamente razoável. Qual o impacto da CISG no Superior Tribunal de Justiça? Aqui já disse e repito, o Superior Tribunal de Justiça é o intérprete final da Lei Federal Infraconstitucional. E a CISG se incorpora no nosso ordenamento jurídico como uma lei ordinária. Portanto, caberá ao STJ o papel indeclinável de dar a última palavra de sua incidência diante dos casos concretos. E aqui, cuidados especiais teremos que ter na solução dos conflitos oriundos dessa relação negocial da compra e venda internacional. Primeiro, cuidado nas homologações da sentença estrangeira. Não temos dúvida. Os grandes negócios celebrados de compra e venda ainda hão de procurar a arbitragem. Aliás, nós incentivamos a arbitragem. Não, e aí concordo com o ministro Rui Rosado, porque o juiz brasileiro não tenha condições de aplicar ou de interpretar a convenção. Pelo contrário, examine as provas, verifiquem as provas seletivas ou as provas de recrutamento para a magistratura, vocês verão a categoria dos profissionais que integram a magistratura brasileira. Mas observe como ocorre. Quanto tempo uma arbitragem? Algum árbitro resolve uma questão de arbitragem em 2 dias, 3 dias, 1 semana? Ou leva, às vezes, meses? 1 mês, até mais, 2, 3, por que não dizer até em alguns casos? Nós dispomos de juiz para resolver um grande conflito que possa parar todo o atendimento à população, no que tange aos usuários, aos beneficiários de seguro, do INSS, das questões de família para resolver uma questão? Não. Se vê que determinadas demandas socialmente são inviáveis de tramitar. Não só pelo grau de complexidade, que demandaria um estudo mais profundo, o afastamento do juiz do seu dia a dia para resolver. Não só por isso, mas também até pelo custo que isso geraria para a sociedade. É comum a gente verificar em países estrangeiros, e tivemos a oportunidade de ver há pouco tempo nos Estados Unidos, o juiz mandar as partes para a arbitragem. Eu assisti uma audiência nos Estados Unidos e o próprio juiz, não, vocês vão resolver a questão em arbitragem.
Ou vai fixar um prazo, vocês vão entrar num acordo, vão pôr um ápice e vão sentar para depois resolver. Isso é impensável no sistema jurídico brasileiro, ou no sistema judiciário brasileiro. Que na hora que mandarmos, o cidadão vai dizer: Vossa Excelência conhece o princípio da inafastabilidade do judiciário? Eu conheço. Então, o senhor vai ficar residindo em juízo 10 anos, 15 anos, até eu ter tempo de julgar sua demanda, que não pode ser ter uma preferência em relação ao sujeito que quer revisão da aposentadoria do INSS, o sujeito que quer uma liminar para ser atendido pelo médico, que o plano de saúde não está autorizando, ou o sujeito está sendo despejado, ou está sendo executado, o bem vem a prazo, ele não tem nem onde morar. Essa é a realidade brasileira. Até porque, lamentavelmente, a nossa estrutura judiciária ainda não se deu conta que é importante ter varas empresariais. Mas não vara empresarial com a devida vênia, não é vara de falência ou de só recuperação de empresa. Vara empresarial é aquela que evita falência, é aquela que permite às partes, no plano empresarial, compor, evitando a crise que vai causar desemprego, que vai obstar que vai obstar a parte de entrar numa dificuldade maior e não pagar os tributos, com grave pena, com grave consequência para a sociedade. Vara empresarial para resolver o quê? Resolver rápido os conflitos de empresa, e o americano tem muito essa noção. Ele sabe que a pujança da economia dele, pujança da economia norte-americana, está na saúde das empresas. E é hora da gente já pensar nisso. Nós já somos um país com empresas multinacionais, nós somos um país onde as empresas, até as médias empresas, dão mais de 1.000 empregos. Nessas varas, sim, talvez nós vamos ter juiz com tempo para resolver algumas questões mais complexas que demoram. Mas no atual sistema, enquanto não organizado assim, nós temos um juiz que julga tudo. No interior, ele é um generalista. Na capital, ele é um especialista em empresa. Falência, concordata, execução fiscal, ou seja, de empresa ele julga tudo. Portanto, ele não é especialista, na verdade, em nada. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, voltando ao foco da minha fala, o Superior Tribunal de Justiça vai ter que ter uma prudência enorme ao resolver esse conflito de interesse. Ele tem que entender que a convenção veio para mudar. Ou seja, para agilizar, incentivar o papel exportador do país. Nós não subscrevemos uma convenção, o país não subscreveu uma convenção para dificultar os seus negócios. Aliás, não é o propósito da convenção. O estabelecimento de regras padronizadas, tanto quanto possível, e tanto quanto possível, porque aqui bem nos alertou o ministro Rui Rosado, a convenção teve que adaptar, teve que criar normas gerais, abertas, para quê? Para que pudesse adaptar aos vários sistemas jurídicos existentes, como o ao nosso sistema, ao sistema útil, ao sistema área. Que, no caso concreto, diante do conflito, o juiz vai preencher as lacunas e adotando uma série de técnicas, utilizando das técnicas interpretativas colocadas, e, aliás, colocadas, de certa forma, em caráter universal. Não há tantas distinções nas técnicas interpretativas, quer no sistema da common law, quer no sistema. Temos algumas, mas, de um modo geral, está aqui bem dito, o artigo 8º da Convenção sugere a aplicação da boa-fé objetiva como regra de interpretação, de reconstrução da vontade das partes para a solução do negócio jurídico, pautando-se pelo comportamento de um homem médio, de um cidadão probo. E nesse atuar do Superior Tribunal de Justiça, ele vai se deparar muitas vezes com a famosa súmula 5. Aliás, súmula 5, que é o deleite dos magistrados, dos juízes do STJ, e o pavor do advogado recorrente é a felicidade do advogado recorrido. Não é verdade?
e a súmula que não permite ao Tribunal Superior rever a matéria probatória, a matéria de fato veiculada na demanda. Mas observe, poderia sugerir-nos a ideia de que o artigo 8º afasta do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de valorar ou de enfrentar a interpretação dada pela Corte, no acordo recorrido pela Corte atual. Não é verdade. O que o artigo 8º menciona, o que o artigo 8º veicula na CISG, nada mais é do que um critério de interpretação, que, quando violado, poderá violar a ordem jurídica nacional, violará a Convenção, que é, em última instância, hoje, pela introdução, pela subscrição do governo brasileiro, lei ordinária nacional. E aí já pode se dizer aos senhores que não há conflito entre a Convenção e o direito nacional, porque a Convenção agora passa a integrar o ordenamento jurídico. O STJ, então, não pode mais, na homologação de sentença estrangeira, alegar que decisões da Convenção violam a ordem jurídica ou violam o princípio de ordem pública, porque essa ordem pública está incorporada, ou seja, esses princípios, essas regras, estão incorporadas ao direito brasileiro e integram a ordem pública nacional. É preciso saber, agora, mensurar. Eu não estou sendo avisado do tempo porque eu tenho tempo ilimitado, ou porque as funcionárias são do Conselho Federal. O tempo encerrado. Eu estou sério. Eu estou sério. Eu estou sério. Mas eu poderia então concluir, já que eu esgotei o tempo. E ministro ninguém gosta de punir, né? Ninguém gosta de aplicar multa, só a imprensa. Né? Nós somos pratos deliciosos para a imprensa. Eu queria dizer aos senhores que, inegavelmente, a CISG exigirá do judiciário brasileiro uma visão aberta à experiência internacional. Como bem já lhe disse o doutor César Guimarães. Se, de um lado, caberá à doutrina e à academia, aos advogados, trazer as informações necessárias, se exigirá do juiz brasileiro abertura de espírito para analisar e observar os fatos e as informações da doutrina, a fim de extrair desse diploma, dessa convenção ou desse novo conjunto de regras que passam a integrar o ordenamento jurídico, a sua potencialidade de incremento da atividade econômica e desenvolvimento. Cabe ao juiz, em última análise, medir com responsabilidade o grau da repercussão das suas decisões. E quanto mais alto a posição ocupada pelo juiz na pirâmide, e altíssima é a posição do Superior Tribunal de Justiça, esse grau de responsabilidade se eleva, porque as nossas decisões, inegavelmente, pautam comportamento, e pautará o comportamento dos agentes econômicos na celebração dos seus negócios, sobretudo da compra e venda internacional. Muito obrigado e desculpe, senhor presidente, por falar com você. Agradeço a participação do ministro João Otávio Noronha, suas palavras, a sua irreverência, né? Dizer que a organização me deu uma tarefa inglória, que é presidir a mesa com 2 ministros e 3 desembargadores. Eu provavelmente, o judiciário é muito hierarquizado e verticalizado,
E Vossa Excelência também não cortou a minha palavra, porque tem aspirações de ser ministro do STJ, eu voto na lista, eu sou eleitor. E eu provavelmente sou o mais moderno, né? Talvez eu e o desembargador Bacelar tenhamos o mesmo tempo, fica difícil. Ainda bem que a organização botou as meninas para fazer a chamativa de atenção, e aí eu fico aliviado de ter que fazer qualquer intervenção no que diz respeito à questão do tempo. Mas agradeço então a participação do ministro João Otávio e passo então, na sequência, a palavra ao desembargador Roberto Bacelar, que é mestre em Direito Econômico e Social pela PUC, especialista em Direito Civil Processual Civil pela Unipar, tem MBA em Gestão Empresarial pela Universidade Federal do Paraná e é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Passa a palavra, então, ao desembargador Roberto Bacelar. Quero inicialmente dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui novamente, nesse auditório aqui, a convite do César Guimarães Pereira. Agradeço, César, aí o convite, e dizer que é uma honra rever grandes amigos aqui, Carmona, Maurício Gon, pessoas que estamos sempre juntos aí em eventos, né, no Brasil, e os colegas desembargadores, o ministro Rui Rosado Aguiar, pessoa que falava anteriormente. Penso, e com muito orgulho, que estou seguindo alguns dos seus passos aí. Sucedi o desembargador lá na Escola Nacional da Magistratura, né, uma escola que realmente tem hoje um corpo e uma bagagem muito grande que foi construída durante muitos anos. Sentar aqui à mesma mesa, o ministro Noronha, presidente da Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Também uma honra aos colegas, né, desembargadores, colegas juízes. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês. Penso que a formação do magistrado, falando um pouquinho dessa ideia de formação dos magistrados, nós tivemos um perfil do magistrado anterior e agora um perfil desse magistrado que tem se afigurado como o perfil do magistrado da pós-modernidade, que já não é mais um aplicador simplesmente da letra fria da lei, que faz a subsunção do fato à norma e se esconde, né, como acontecia no passado, naquela ideia de que não, está aqui a lei, eu tenho que aplicar exatamente como essa lei diz. O que nós percebemos foi uma visão diferenciada, um magistrado que teve que se adaptar às cláusulas abertas, os conceitos jurídicos indeterminados, a Constituição da República, que lá atrás, quando ela nasceu, nós tínhamos cláusulas que não se aplicavam, e nós vivenciamos isso, né? A Constituição passou a viger, e em seguida vinham aquelas ideias de que não, essa norma não é autoaplicável, essa norma não é autoaplicável. E a evolução mostrou que o juiz tem de dar efetividade à norma quando ela existe. Até lembro do meu irmão o Romeu, ele costuma dizer o seguinte: nós temos um princípio antropológico comum que está no artigo 1º da Constituição da República Brasileira, dignidade da pessoa humana. Então, toda vez que um cidadão se sentir afrontado em sua dignidade, ele tem direito de ação perante o Poder Judiciário. Então, quando eu falo em ativismo judicial, eu não vejo ativismo judicial, eu vejo um juiz julgando e cumprindo o seu papel. Por quê? Ele foi provocado, ele é obrigado a decidir, ele não está atrás das causas, saindo por aí distribuindo justiça. E agora novo desafio se afigura com essa ideia, né, dessa Convenção de Viena. O que nós vamos fazer com isso? Nós somos hoje intérprete de princípios constitucionais. Então, quando falta remédio, o Poder Executivo não dá saúde para a população, o juiz é chamado e o juiz tem que interpretar princípios constitucionais. E o juiz tem que fazê-lo. Não pode fazer nada diferente do que cumprir o seu dever constitucional. Quando eu falei da Escola da Magistratura, ministro, hoje a escola ela faz assim por ano 40 eventos normalmente. A Escola Nacional da Magistratura que presidia, que Vossa Excelência presidiu, dos quais 20 normalmente são internacionais. Metade dos eventos são internacionais. O juiz brasileiro já tem gradativamente se familiarizado com algumas situações que acontecem no mundo afora. Basta perceber a evolução. Quem dos magistrados não passou a aplicar a Pacto de São José da Costa Rica, a interpretação do direito alemão no direito civil brasileiro, direito francês no direito civil brasileiro, as cláusulas que a gente aplica. Então, gradativamente, o juiz brasileiro está abrindo a sua cabeça. Eu penso que o juiz da pós-modernidade vai ter que ser um juiz diferente, vai ter que saber falar inglês, vai ter que saber falar francês, vai ter que... E eu confesso que eu não passaria nesse concurso se eu tivesse que fazer hoje.
mas eu acho que o juiz da pós-modernidade vai ter que ser esse juiz, com uma visão transdisciplinar. Ele vai ter que transitar pelas disciplinas, vai ter que ser um juiz cosmopolita. Esse é o perfil do magistrado. E para alcançar esse juiz cosmopolita, esse é o grande desafio. Quando eu tentei fazer um comparativo e vi aquilo que o ministro Rui Rosado e o ministro Noronha disseram sobre a interpretação desse sistema normativo que vai integrar o sistema normativo brasileiro, vai passar a ser equiparado a uma lei ordinária, eu penso que nós vamos ter muitas dificuldades de aplicação disso. Penso que o juiz vai ter que avançar muito, vai ter que se preparar muito, e cada vez mais vai ter que se capacitar para isso. Primeiro porque tem uma questão da língua, e a gente vai ter que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre a língua portuguesa. O Brasil é o primeiro país da língua portuguesa que adere a essa convenção. E os textos autênticos não são em português. Não tem texto autêntico em português. As traduções são traduções. Aplicar cláusulas abertas, conceitos jurídicos indeterminados na língua portuguesa já é difícil. Agora eu vou ter que pegar um texto autêntico em inglês, em francês, em espanhol, em russo eu não vou falar porque nós não vamos pegar. Mas efetivamente não vai ser fácil a aplicação disso. Até porque, se nós formos analisar alguns artigos, eu vou citar um artigo 88, por exemplo, né? O artigo 88 ele fala algumas questões que têm a ver com aquilo que nós já aplicamos, o princípio da razoabilidade. Mas ele fala tempo razoável no artigo 88. Nós temos na nossa Constituição tempo razoável do processo. Parece que isso não está sendo bem interpretado no Brasil. Tempo razoável. E nós vamos ter que interpretar lá diferente na Convenção, porque é o tempo razoável, é a mesma expressão que está sendo utilizada. E depois, no mesmo artigo 88, no item 2, fala em gastos razoáveis. Gastos razoáveis. Nós estamos num ambiente de Copa do Mundo no Brasil, em que não me parece que o governo esteja interpretando bem o que seja gasto razoável. E o juiz brasileiro vai ter que estar inserido nesse contexto. O preparo, a interpretação dos usos e costumes do comércio internacional. Eu li um artigo esses dias do professor César Augusto Guimarães, que ele falava o seguinte: usos e costumes do comércio de compra e venda internacional inserem cláusula compromissória. A Convenção da Arbitral faz parte disso. Será que nós vamos poder fazer uma interpretação de que, já que os usos e costumes do comércio internacional diz que nesses contratos prevalece a cláusula arbitral, nós podemos imaginar uma cláusula compromissória tácita? Né? É uma pergunta que me parece que nós vamos ter que enfrentar isso. Por que não? Se nós estamos dizendo que vai aplicar os usos e costumes do comércio internacional. E aí nós vamos encontrar autonomia de vontade como uma regra e depois o respeito às normas de ordem pública, que falava o ministro. Eu acho que nós não vamos poder fugir das regras de ordem pública. Talvez até tenhamos que fazer uma nova interpretação do que seja uma norma de ordem pública. Usos e bons costumes previstos no artigo 2º da lei de arbitragem, por exemplo. A arbitragem é viável, é possível, desde que não contrarie normas de ordem pública e os bons costumes. Eu não tenho como definir o que seja isso, mas talvez tenha que ter uma interpretação internacional, global, dizendo que não pode contrariar normas de ordem pública e regras que efetivamente tragam a ideia de contrariar os bons costumes. Eu até abro um parênteses aqui, porque sempre, como professor de direito civil, há algum tempo atrás, a gente sempre terminando alguns dizeres sobre arbitragem, sobre transação, sobre mediação, eu dizia: lembrem que ao final não pode contrariar normas de ordem pública e bom costume. Sempre tinha um aluno lá: professor, o que é isso? Como é? Me dá um exemplo disso. E eu não tinha exemplo. E um dia fui designado para uma operação aqui no litoral, ministro, e aí fui lá atuar nessa operação. E aí, numa audiência de conciliação, nós nos deparamos com um caso da compra de uma casa, um caso de direito civil típico, de uma compra de uma casa, e não era casa com terreno, era só casa. E aí começa a conversar: vamos fazer um acordo. Daqui a pouco o cidadão diz assim: eu tenho uma proposta de acordo. Eu falei: pois não, senhor, pode dizer a proposta de acordo. Eu quero que ela continue me dando até junho. Se ela continuar me dando até junho, está tudo resolvido. Daí como é que é? A menina: combinado, aceito. E o dando era dando. E essa situação, para mim, foi a mais estarrecedora, porque é um caso real que aconteceu no litoral do Paraná. Então, eu não preciso nem dizer, eu não preciso nem buscar dentro da preservação do contrato, da boa-fé, da obrigação de dar, de fazer ou não fazer.
eu vou ter que interpretar imediatamente isso como uma contrariedade a uma norma de ordem pública e aos bons costumes, e ponto final. E o Poder Judiciário não pode fazer nada em relação a isso. Agora, isso é tão claro e salta aos nossos olhos que eu imagino que, em relação à interpretação desses contratos e desses negócios internacionais a despeito da lex mercatória e dos usos e costumes internacionais, a igualdade entre as partes e o respeito mútuo e a boa-fé objetiva vai ter de prevalecer. E em algum momento o juiz vai ter que aplicar e vai ter que dizer que alguma coisa pode, em determinadas circunstâncias, contrariar a norma de ordem pública, sim, e bons costumes. Então eu penso que nesse caso nós vamos ter de evoluir muito, mas é possível que a gente tenha de enfrentar essa questão. Uma outra questão que me preocupa relativamente à interpretação e à possibilidade de o juiz aplicar essas normas e os costumes internacionais é quando se diz assim, quando se tornar evidente, lá no artigo 72, que uma das partes incorrerá em violação essencial ao contrato, poderá declarar a rescisão do contrato. Quando se tornar evidente que uma das partes incorrerá em violação essencial do contrato. Essa realmente é uma cláusula, uma norma que eu não sei como que isso se aplica no comércio internacional, mas vai ser difícil imaginar que dentro de igualdade, da igualdade que deve prevalecer entre os negociantes, comprador e vendedor, possa acontecer isso. De outro lado, me preocupa também a questão da tradição e o risco decorrente dessa tradição. No Brasil, a entrega se faz com a tradição, a entrega do bem imóvel. Em relação aos contratos internacionais, isso não está bem claro. Existe uma tradição consensual que está implícita aqui e os riscos desse negócio. Quando se transportar uma mercadoria e ela chegar num porto brasileiro, nós temos questões alfandegárias complicadíssimas. Existe uma classificação alfandegária que algumas vezes faz com que um produto fique no porto parado por muito tempo, sem liberação. E a gente vai ter que saber como isso possa ser interpretado como uma perfeita integração entre as nações. Sob pena de essas normas terem de ter uma aplicação doméstica, quando essa não é a ideia dessa norma. A própria ideia de afastar as relações de consumo, mas eu não vejo nenhum óbice de que possa haver uma relação desigual entre essas empresas e possa haver uma relação de hipossuficiência, em que o juiz tenha que efetivamente aplicar alguma norma, interpretando de acordo com as próprias regras da igualdade, vantagens mútuas e preservando a amizade entre as nações. O juiz tem que garantir a igualdade quando se tratar de desiguais numa relação comercial internacional. Então são muitas as preocupações que eu tenho, mas eu quero dizer que confio nos juízes brasileiros, eu confio que os juízes brasileiros estão cada vez mais se capacitando para efetivamente poder interpretar isso, mostraram isso com a lei da arbitragem. O juiz brasileiro hoje respeita a arbitragem em todos os sentidos, né? Uma vez que tenha sido observada a arbitragem, o Poder Judiciário é parceiro, como disse o ministro Noronha, e havia uma preocupação que o juiz não interpretasse bem as normas de arbitragem. A própria Lei 9.307 se afirmou no Brasil e tenho certeza que a Convenção de Viena sobre o comércio e compra e venda internacional vai prevalecer no Brasil com o apoio dos magistrados. Mas eles vão ter que continuar sendo intérpretes de princípios que eu diria que vão ser mais do que constitucionais. Vai ter que ter uma visão transdisciplinar e vai ter que ter conhecimento de um sistema global, a partir dos usos e costumes do comércio internacional e analisando as regras que acontecem de experiência comum nessas relações internacionais. Eram essas as ponderações que eu queria fazer e agradeço mais uma vez ao convite e a honra de poder participar dessa mesa com tão ilustrados palestrantes e juristas. Obrigado. Agradeço a participação do desembargador Roberto Bacelar, que tão bem expôs a sua apresentação e sequer chegou a receber qualquer bilhetinho acerca de horário. Na sequência, então, passo a palavra ao desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, que é doutor e mestre pela PUC de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado, professor da Universidade, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, da PUC de São Paulo, professor do mestrado
em Direito da Universidade 9 de Julho e da Faculdade de Direito de Bauru e membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados responsável pela análise do projeto do novo Código Comercial. Com a palavra, então, Sua Excelência, desembargador Manuel do Queiroz. Boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente desse trabalho, o colega Dr. Otávio Pamplona. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a professora Ingeberg Schwerzer, que se encontra aqui ao nosso lado, saudar o ministro Rui Rosado de Aguiar, nosso decano, paradigma de magistrado para todos nós, que até hoje os seus julgados são seguidos nas cortes estaduais e federais do nosso país. E no próprio STJ, como nós sabemos. Ministro Otávio Noronha, meus estimados colegas Thompson Flores, Bacelar, e senhores e senhoras, advogados, colegas, queria agradecer também ao Dr. César Guimarães Pereira pelo gentil convite e me permitir participar desse evento ao lado de magistrados experientes e que vão ser encarregados de aplicar a Convenção de Viena. Bom, em primeiro lugar, dizer que fui ler com mais vagar a Convenção de Viena, após ser convidado pelo Dr. César para participar desse evento, e não senti nenhuma grande dificuldade para o judiciário brasileiro, de São Paulo e dos demais estados, de nós solucionarmos os problemas que, obviamente, já foram ditos ao longo do dia. Todos os palestrantes que me antecederam falaram sobre as lacunas da lei, sobre as cláusulas abertas, sobre os princípios gerais do direito, sobre os usos e costumes. São temas extremamente comuns para qualquer juiz do Brasil. Eu sou da banca do exame da magistratura pela segunda vez em São Paulo, e a redação que eu coloquei para os candidatos, e aí, dizendo do rigorismo que o doutor Noronha falou, dos 13.000, ontem eu dei o resultado, foram aprovados 160, para o psicossocial e depois para o oral. Né? E a redação que eu coloquei foi exatamente contratos, teoria geral dos contratos, princípios gerais do contrato, todos esses que foram falados aqui, eu não vou repetir, autonomia da vontade, pacta sunt servanda, função social do contrato, boa-fé objetiva. Né? Eu pedi tópico por tópico para que a correção eu pudesse fazer de forma mais objetiva, já que redação é uma coisa muito subjetiva. Né? E tudo que foi falado aqui, né, é o que nós aplicamos no dia a dia. Né? Então, eu reconheço o temor que toda lei nova nos causa quando temos que passar a aplicá-la nos casos concretos. Mas é evidente que todos, magistrados, desde os jovens, que nós estamos recrutando agora, eu às vezes digo, estou recrutando juízes que vão ficar por 30 ou 40 anos no estado de São Paulo. Eu já sou juiz há 37 anos, desde os 25 anos de idade. Né? E problema de colmatar lacuna de lei é o que nós mais fazemos. Cuidar dos princípios gerais do processo, eu tinha até preparado aqui, princípios gerais do processo, princípios gerais do direito, é o que nós fazemos todo dia. Nós tivemos uma constituição principiológica, que é a Carta de 88, com todos aqueles princípios que todos já mencionaram aqui, desde a dignidade da pessoa humana, que foi falado agora, não é? Mas a eticidade, solidarismo, não é? E tudo isso que nós conhecemos, mas o judiciário se fez presente na aplicação dos princípios gerais da Constituição, depois no CDC, e, com clareza, o próprio STJ, ao cuidar dos maximalistas, dos finalistas moderados, soube criar, em cada caso, se era ou não hipótese de se aplicar uma lei numa relação em que tivesse um fraco e um forte. Eu acho que, pelo que eu vi aqui, primeiro, princípio da boa-fé objetiva. Eu acho que é princípio da boa-fé objetiva. Né?
Eu li aqui o artigo 7º, né, que é muito claro, e vejam bem, quando fala na interpretação dessa convenção, ter-se em conta seu caráter internacional. É claro que tem que haver um modo de se verificar que uma interpretação de uma convenção tenha uniformidade para isso dar segurança aos negócios empresariais. Eu não posso deixar de dar um testemunho, porque eu realmente não tenho muito pouco a falar depois do ministro Rosado, do ministro Noronha, do colega Bacelar, mas lá em São Paulo nós criamos as câmaras empresariais. Primeiramente era só de falência e recuperação. E depois criamos as câmaras empresariais, criamos 2, temos o grupo hoje, e aplicamos toda a matéria empresarial do Código Civil, do 966 ao 1195, lei das SAs, franquia, né? E os advogados, o doutor Carmona está aí para me dizer se é verdade ou não, eu tenho sentido só aplausos em relação à eficiência e rapidez, como o doutor Noronha falou, não pode demorar. E o objetivo de São Paulo foi exatamente isso, levar para o STJ logo, para o STJ dar a última palavra. Foi esse espírito, aliás, foi o ministro Sidney Benetti, foi meu colega na Câmara, na primeira composição, né? E o objetivo de São Paulo era que São Paulo estava com um acervo terrível. E aí nós, hoje, e aí para, não sei se para aplauso ou não, primeiro que o doutor Carmona sabe que do devotamento que os juízes têm com a arbitragem. Eu participei de um debate com ele a semana passada na São Francisco e levei meus votos todos né, no sentido de consagrar os tribunais arbitrais. Então, isso eu estou dizendo, dando um testemunho, mas isso é do judiciário brasileiro. Quem fala aqui é um juiz de província, né? A província de São Paulo, que está lá acostumado a fazer, e que o STJ faz isso, o TJ, os tribunais de justiça fazem isso, né? E não há. Aí eu discordo, doutor Camargo, que nós teremos dificuldade nenhuma. Eu sou relator do caso Parmalat, sou relator do caso VASP, só para dizer algum, só havia contratos internacionais, todos eles. Apliquei direito inglês em alguns casos, apliquei direito italiano nos casos da Parmalat, entrei em contato com os juízes do Tribunal de Parma para resolver problema de revocatória, envolvendo porque nós decretamos a falência da holding e concedemos a recuperação para a Parmalat Indústria, que vai bem, obrigado. Né? A holding não tinha patrimônio, como só ia acontecer, e fizeram uma composição, aí se acertou. A Parmalat está funcionando. Né? E nós julgamos, em caso de emissão de bondes na Europa, eu julguei um caso de 500 milhões de euros, envolvendo emissão de bondes, aplicamos, de acordo com as debêntures, a mesma coisa, agente fiduciário era o Deutsche Bank, né? E aplicamos todo o direito inglês, né? O Deutsche era o agente fiduciário, o Deutsche Bank, um caso imenso, com várias lacunas do direito inglês, e nós aplicamos. Então, aqui, quando eu falo princípio da boa-fé objetiva, princípios gerais que inspiram essa lei. Olha, os princípios gerais, além dos que já foram falados, eu percebo, pela leitura da lei, que há um princípio do informalismo, não é, que caracteriza essa convenção, princípio da razoabilidade, velho conhecido nosso, não é, o princípio da observância do direito consuetudinário, que é tão caro a nós que atuamos na área do direito comercial. Então, essa é uma convenção para ser aplicada à compra e venda internacional, a primeira coisa, né? Em que a regra é a igualdade das partes, como o ministro Noronha afirmou aqui, né, com toda firmeza. Quer dizer, não vejo grande dificuldade de nós, quando falo em pessoa razoável, intenção nelas consubstanciadas, não é? O uso e a prática geralmente observada no comércio nos casos da mesma natureza. Nós, desde o Código Comercial de 1850, o artigo 131, inciso 1, já falava. Né? Havia quem dissesse que era boa-fé subjetiva, né? Mas, na verdade, eu entendo que essa distinção que foi feita, que se a intenção, não é? Se
a tutela da confiança, dos deveres anexos, nós aplicamos isso todo dia nos tribunais. O que está nessa lei, ela tem que ser uma lei aberta, porque ela vai aplicar, pelo que eu ouvi falar aqui, a quase 200 países, salvo engano, pode chegar a um número maior, ela não pode ser uma lei com conceitos fechados. E essas lacunas me parece que foram propositais mesmo, para permitir que o juiz de cada lugar interprete a lei de acordo com os princípios da Convenção. Então, realmente, se nós verificarmos, por exemplo, quando se fala na boa-fé subjetiva, como estado psicológico, estado anímico, da ignorância, da antijuridicidade, ou na boa-fé, como alguns falam, de boa crença, de boa-fé lealdade, boa-fé crença, ou, como disse o ministro Rosado, da conduta, não haverá dificuldade do judiciário, não vejo nenhuma dificuldade para os nossos juízes aplicarem isso. Isso já é aplicado. O Código Comercial de 1850 tem princípios idênticos ao que estão na Convenção de Viena. Então, isso aí, e seja da Civil Law, seja da Common Law, esses princípios são iguais. Vai no direito romano, o bonus pater familia, é o princípio que estava lá. Então, eu não vejo como os juízes não vão ter condições de aplicar isso corretamente. Eu tenho plena fé, além do que, como diz o doutor Bacelar, eu sou vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura, metade dos meus cursos lá são com convênios com universidades da Europa e dos Estados Unidos. Recebi, há dias atrás, o pessoal de Stanford, de Columbia, de Yale, de Harvard, de Cambridge. E o pessoal está sempre lá, nós promovemos toda semana. Nós temos mais de 30 mil alunos na Escola Paulista da Magistratura de São Paulo, cursos à distância. Então, fazemos cursos em todas as sessões administrativas do Tribunal de Justiça, são 10 juízes para os funcionários e para os magistrados. E por isso eu queria dar só esse depoimento, não há nada a acrescentar ao que foi falado pelo ministro Rui Rosado de Aguiar, pelo ministro João Otávio Noronha, pelo Bacelar, é apenas como que o judiciário vai encarar mais essa missão, da mesma forma que encarou as anteriores, agindo com bastante trabalho, com competência, e procurando dar o melhor de si. É claro que falhas ocorrerão, mas os juízes são preparados, são recrutados em concursos dificílimos. E hoje os juízes jovens, quase todos, com experiência internacional. Os nossos orientandos lá da faculdade, todos, são a moçada toda que está vindo de fora, que estudou fora, todo mundo, vários falando 3, 4 idiomas, e isso tem sido levado na avaliação dos futuros juízes, que vão ficar pelos próximos 30, 40 anos. Tenho lá vários candidatos, são primor. Vários com LLM, ou mesmo doutorado fora, ou aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, nas federais, enfim, nas nossas universidades, que também preparam corretamente. Então, é só um depoimento, como eu disse, de um já encanecido pelo tempo, de um juiz que ama a magistratura, é vocacionado, só vai sair de lá aos 70 anos, mas continuar procurando fazer do seu trabalho da melhor forma possível. Então, esse depoimento simples, autêntico, de quem eu ouvia que os apaixonados pela Convenção de Viena, e aqui eu falo como apaixonado pela magistratura brasileira. Só isso, muito obrigado. Queria agradecer a participação do desembargador Manuel Queiroz Pereira Calças pela sua exposição, mas ainda pelo seu depoimento de magistrado de longa data, emocionado até na sua exposição, e na sequência passar a palavra ao desembargador federal Thompson Flores,
meu dileto amigo lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é desembargador da nossa corte, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, coordenador do Centro de Capacitação de Servidores da Justiça Federal da 4ª Região, tendo sido anteriormente procurador da República, tendo ocupado todos os cargos de chefia naquela instituição no âmbito de primeiro grau e também no âmbito da Procuradoria Regional, já estando no tribunal há mais de 12 anos. Com a palavra, então, passo ao desembargador Thompson Flores Neto. Estimado colega e brilhante juiz da nossa corte, conselheiro da nossa escola e um grande colaborador dela, desembargador Pamplona, meu dileto professor, ex-professor, professor de todos nós, ministro Rui Rosário de Aguiar, um exemplo para todos nós da magistratura. Isso eu acho que, se há uma unanimidade, eu acho que podemos dizê-lo, a quem acompanha a vida pública há praticamente 30 anos e apesar de já ter deixado a magistratura, integrou o Ministério Público antes, é um homem até hoje extremamente respeitado. E peço licença à nossa expressiva bancada e ao nosso auditório para cumprimentar a todos na pessoa do nosso ministro. Tendo a oportunidade de falar por último, pouco resta dizer de tudo que foi dito, principalmente das considerações muito lúcidas do ministro Rui Rosário, que realmente, pelo que eu vi, já está preparando um escrito até sobre a convenção, né, porque realmente foi muito pertinente as suas considerações, bem como todos os demais que seguiram. Há 2 artigos, eu confesso que eu comecei a estudar a convenção a partir do momento em que o Dr. César teve a gentileza de me convidar para participar desse magnífico evento. E é uma convenção que o Brasil, infelizmente, demorou muito para aprovar. A convenção é de 1980, e dos vários artigos que ela dispõe, muitos dos quais, isso foi dito agora pelo desembargador Caldas, correspondem ao direito positivo brasileiro, né? E acredito que todos os países do mundo ocidental, do hemisfério ocidental, mas um artigo que eu reputei muito importante. O artigo 7º, que foi explorado pelo desembargador, pelo ministro, ex-desembargador e ministro Rui Rosário de Aguiar e pelo ministro Noronha, que diz justamente, e aqui, já que nós estamos tratando da aplicação desta convenção por magistrados, me parece que a sua leitura tem que partir daqui. Primeiro, a convenção foi muito comedida. Limitou-se, e não é pouca coisa, a dispor sobre a formação dos contratos. Deixou aspectos fiscais, nem poderia ser diferentemente para cada país. Os seus artigos são muito abertos, né? Muito abertos para permitir justamente essa plasmacidade, né, da Convenção para as Diversas Nações. A sua redação observou a Convenção de Viena de 1969, que é a chamada Convenção dos Tratados, né, que ali estão as disposições de como deve ser redigida, inclusive no idioma obrigatório francês e, em segunda opção, o inglês. E diz aqui esse artigo, resumindo aqui na parte que dizer, reger-se a compra e venda internacional, tendo em conta o caráter internacional e o respeito à boa-fé no comércio internacional. Os conflitos resultantes dela observar-se-ão. No seu texto, amparado na sua interpretação nesses princípios, nos princípios gerais que a inspiram, e aqui a fala do ministro Noronha, que eu vou abordar um pouco, que é muito importante, e na falta desses, de acordo com as normas de direito internacional privado. Aqui é um resgate e o juiz brasileiro cada vez mais terá de estudar o direito internacional privado. À medida que nós formos aderindo a essas convenções e tratados internacionais, remete naturalmente o conflito de aplicação de leis no tempo e, no caso aqui, no espaço. E nós, brasileiros, temos uma grande tradição de direito internacional, desde o Império. Pimenta Bueno, conselheiro mineiro Lafayette Pereira, Clóvis Bevilacqua, que foi durante mais de 20 anos, pouca gente sabe disso, consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, que era um cargo muito importante, era reservado a grandes juristas, ele se aposentou nessa condição. Eduardo Spínola, que foi ministro supremo. Mais modernamente, eu só vou referir alguns dos já falecidos. Igor Tenório,
Amílcar de Castro, mineiro, e Haroldo Valadão, que também, entre os vários cargos que ocupou, foi Procurador-Geral da República, chefiou a minha instituição, que um dia eu tive a honra de pertencer, foi também durante 20 anos consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores. Tanto ele quanto o Clóvis marcaram tanto esse cargo que tiveram seus pareceres editados em um volume especial. Então, essa matéria nós teremos que obrigatoriamente estudar cada vez mais, e como temos essa larga tradição, para resolver os conflitos aqui. E observados, e aí eu entro na fala do ministro Noronha, nos princípios que orientam essa convenção. Se nós, ao interpretarmos esses dispositivos, desconsiderarmos os usos e práticas internacionais, os fatores econômicos que cada vez mais influenciarão nas decisões jurídicas, se desconsiderarmos isso, iremos para aquilo que o Gaston Morin, numa modesta, mas grande monografia escrita em 46 na França, disse, intitulada A Revolta dos Fatos contra o Código, os fatos, o velho Código Civil francês, quer dizer, a revolta dos fatos contra a lei, onde a lei começa a não satisfazer os fatos que ensejaram a realidade econômica, a realidade do dia a dia, ela vai para aquilo que Gaston Morin chamou o cemitério das leis mortas. São várias leis que estão aí simplesmente em desuso. Então, essas considerações, eu acho que o ministro Noronha foi muito feliz, terão de estar presentes quando nós examinarmos essa consideração da lei. Foram tratados aqui vários fatos, o ministro Rui nos deu uma aula, as normas, o desembargador Caldas e o desembargador Portugal, Bacelar, narraram aquelas leis brasileiras que complementam, ou às vezes as que são, digamos assim, mais específicas do Código do Consumidor, as normas, como vamos compatibilizar essas questões, eles já abordaram. Eu quero tratar de um aspecto. E quando surgirem as leis que forem dispor contrariamente a essa convenção, as leis nacionais? A convenção, uma vez aprovada pelo Congresso Nacional, tem força de lei, né? Lei federal. Muito bem. E aqui eu quero resgatar um antigo julgado do Supremo Tribunal Federal, nem tão antigo, mas que enfrentou essa questão, no início dos anos 70. Em 1972, chegou ao Supremo Tribunal Federal uma questão jurídica de São Paulo, sempre São Paulo, né? Até pela sua pujança econômica. Foi relator no Supremo a questão da validade da chamada, a nossa velha luta, a Lei Uniforme de Genebra. Relator, um dos maiores juristas do Supremo Tribunal Federal, um homem de larga vida pública, foi embaixador, inclusive, também, procurador-geral da República, parlamentar, governador, prefeito dessa capital, Oswaldo Trigueiro, o ministro Oswaldo Trigueiro. E lá o Supremo, pela primeira vez, embora essa convenção seja lá dos anos 30, firmou esse princípio que hoje é do nosso dia a dia. Muito bem. Uma vez aprovada a convenção e o tratado, passam a ter o valor de lei federal. Só que o que hoje para nós é simples, quem for consultar esse acórdão, que está no volume 58 da Revista Trimestral de Jurisprudência, verá a larga discussão que ele gerou, embora seja uma decisão unânime e eruditamente enfrentada. Mas esse acórdão foi complementado por um outro, que seguiu-lhe na sequência 2 anos depois. E aí vamos homenagear mais um mineiro, Cunha Peixoto, que foi provavelmente o maior comercialista que o Supremo Tribunal teve. Em 1969, foi editado um decreto-lei, e esse decreto-lei tinha força de lei, foi aprovado pelo Congresso Nacional, que estabeleceu um requisito a mais nas notas promissórias para efeitos fiscais, um registro. E esta questão foi o Supremo. Esta lei pode revogar um tratado? Porque o tratado, todos nós sabemos, pelas normas de direito internacional e dessa convenção de 1969, ele tem todo um procedimento especial de aprovação. Ele pode ser denunciado, normas de direito internacional público. E o Supremo Tribunal Federal, enfrentando essa questão, e aí vamos à relação do direito internacional e o conflito com as normas de direito interno, num primoroso acórdão que prevaleceu o voto, esse sim foi por maioria, prevaleceu o voto do ministro Cunha Peixoto, que era comercialista, e entendeu que o Brasil adotou a teoria dualista. Quer dizer, então, as normas nossas de direito público interno, elas podem revogar também as normas do tratado. Por quê? Porque são leis federais. E essa questão, me parece, que cedo ou tarde, talvez nós venhamos a nos batermos. O desembargador Portugal trouxe uma questão muito importante aqui, o campo fiscal, que fatalmente não vai demorar muito, nós vamos repetir. Todo momento estão sendo editadas normas fiscais, determinando a incidência de tributação. Muito bem, daqui a pouco essa convenção será,
esses fatos descritos na convenção serão alcançados também por normas tributárias, às vezes até contrariamente ao espírito que gerou, e nós teremos que nos deparar com isso. Então eu acho que essa questão me chamou a atenção, e eu trago isso à reflexão dos eminentes colegas, né, porque realmente isso não demorará muito, principalmente a voracidade fiscal, de nós enfrentarmos, e também em outros ramos do direito. Eu vou limitar a minha fala a este momento. Nós já tivemos vários palestrantes, teremos um novo painel, mas antes de concluir, eu gostaria de deixar registrado e cumprimentar a excelência desse ciclo de palestras. Infelizmente eu não pude assistir a todas, porque por eventos da escola nós fiz uma visita a algumas universidades, mas a alta qualificação dos seus conferencistas, e que tenho certeza que quando publicarem os anais desse ciclo de conferências, nos ajudarão muito a nós juízes que teremos que interpretar essa convenção. Inclusive no final dessa sessão nós teremos o lançamento de uma obra que certamente todos nós iremos adquirir, porque acredito, tenho quase certeza que é a primeira obra que versa essa convenção. Eu gosto muito, eu estudo há mais de 35 anos o latim, e me vem uma frase que eu usei no meu discurso de posse como desembargador do Tribunal Federal há 13 anos passados. Um velho poeta latino, Estácios: Serit arboris quae alteri século prosint. Cultiva árvores que sejam úteis ao século vindouro. Me parece que essas sementes aqui lançadas nos ajudarão, nos guiarão para as próximas décadas, que serão, espero que muitas, na aplicação dessa convenção, que foi muito oportuna. Muito obrigado. Agradeço a participação, manifestação do desembargador Thompson Flores, o orgulho do Tribunal da 4ª Região, demonstrou aí a sua cultura jurídica, é conhecido todos nós como um dos mais estudiosos da história do direito, conhece profundamente a história do Supremo e dos seus acórdãos, é um grande jurista e tem, se não a maior, uma das maiores bibliotecas do Rio Grande do Sul, quiçá do país. E, feitas essas considerações, tenho a satisfação, então, para a finalização deste painel, passar a palavra à eminente professora Ingeborg Schwenzer, que já foi apresentada ao auditório no início dos trabalhos, já que foi a conferencista inicial, a quem com muita satisfação passo a palavra para que proceda às suas considerações na condição de moderadora. Muito obrigada, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar que grande honra é para mim ter a possibilidade de tomar parte nesse painel de juízes eminentes do Brasil e nas mãos de quem a aplicação da CISG no futuro estará. E ter a possibilidade de fazer comentários do que eu ouvi aqui nesse painel é uma grande honra. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito impressionada com o fato de que tantos juízes de alto nível estão tomando parte nessa conferência e estão discutindo o futuro do CISG no Brasil. E também eu estou muito impressionada pelo alto nível do conhecimento que já existe a respeito da CISG. E é algo como 2 a 3 anos antes de que os casos cheguem às cortes. Estou também impressionada com a abertura e interesse em tornar a CISG algo concreto com valor internacional para promover a internacionalidade e uniformidade da CISG. E também foi mencionado aqui nesse painel que isso vai facilitar
em negócios internacionais, principalmente as posições do Brasil em tratados internacionais. A implementação da CISG e a necessidade de aliar isso com conceitos domésticos é realmente um grande desafio, especialmente, como já foi mencionado, que a CISG é mais ou menos um queijo suíço com muitos furos e temos que preencher esses furos, não é? E esse é o desafio, porque haverá com certeza preconceitos para atrapalhar interpretações. Também estive muito impressionada aqui com a abordagem inovadora que já está sendo tomada pelos juízes brasileiros agora para adaptar o sistema legal brasileiro às ideias internacionais que estão aparecendo na CISG. Eu também fiquei muito impressionada com o pensamento de adaptar o período de limitação com relação ao artigo 39, não é? E da CISG, ao invés de ter um período de limitação maior de 10 anos. E, infelizmente, o Brasil perdeu a chance de também ver as convenções de limitação que tinham um estándar uniforme de 4 anos. Então, quem sabe o Brasil vai querer no futuro aceitar essa outra convenção com um prazo diferente. E são problemas que existem em tantos países, não é? Esses períodos de prescrição são com certeza um fato muito importante com relação ao 39 da CISG. Há 3 pontos que me intrigam ainda um pouco. Eu gostaria de mencionar esses 3 pontos interessantes. Primeiro, há um fenômeno que eu acho, não apenas aqui no Brasil, mas em muitos países, que eu gostaria de chamar de a constitucionalização da lei privada. Noções da Constituição que são perfeitas na lei constitucional, como dignidade, igualdade das partes, indo para um conceito da lei privada onde podemos presumir que há um ideal central da CISG, onde podemos presumir a autonomia das partes. Eu acho que esse é um perigo que tem que ser encarado e temos que manter em mente. Por quê? Valores constitucionais são diferentes conforme o país. E essa lei pública infere e pode, então, ser que haja um problema com uma unificação, com uma standardização. Outro ponto é que há uma questão com relação à proteção do consumidor. Na CISG não tem, é claro, esses contratos de pessoas físicas, mas o que aparece que seria um problema talvez é que no Brasil há uma definição diferente de quem é consumidor dentro da CISG e dentro da lei brasileira. Então isso poderia levar a atritos entre a lei de proteção do consumidor no Brasil e o CISG, porque a lei de proteção do consumidor certamente é mais abrangente no Brasil, mais do que a noção de consumidor dentro da CISG. Então, em vários casos, você tem, de repente, essa questão de proteção do consumidor que vai abalar a uniformidade da CISG, porque os casos seriam decididos de maneira diferente no Brasil do que seriam em outro país que está seguindo a definição de consumidor como está encontrada no artigo 2 da CISG. E o meu terceiro ponto é com relação à noção de boa-fé. Eu já mencionei isso inicialmente,
e no artigo 7 da CISG, o princípio de boa-fé, ele só pode ser aplicado para interpretar a convenção, não como uma habilidade para criar obrigações das partes. Mas eu acho que no final, se não usarmos a noção de boa-fé, o resultado não é tão diferente, afinal. Como princípio geral, na CISG, nós temos o princípio de algo que seja razoável. E muitas vezes eu diria que ser razoável tem o mesmo resultado do que se a gente usasse a noção de boa-fé. Devemos perceber que há algumas áreas em que não podemos apenas usar a boa-fé para criar obrigações, como por exemplo, obrigações pré-contratuais. Eles estão fora da CISG. E se alguém devesse criar essas obrigações pré-contratuais, por exemplo, para não quebrar um contrato, ou uma negociação de contrato, isso claramente seria contra a solução clara da CISG. Então eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando observarem princípios que desenvolvemos nos países de lei civil e de boa-fé, porque nós somos desses países e temos noções às vezes diferentes de boa-fé. O que eu gostaria de falar por último, e que foi mencionado aqui, é a questão do papel de códigos domésticos e arbitragem. O que está claro é que nas negociações internacionais, a maioria dos contratos mais complexos, com volume como 1 milhão de euros, por exemplo, eles não vão para cortes domésticas, mas eles vão direto para arbitragem. Eles já têm uma cláusula de arbitragem. Eu acho que não é porque as partes não confiam uma na outra, ou que eles não confiam em cortes locais para que consigam resolver um problema ou aplicar a CISG ou alguma coisa assim. Eu acho que não é uma falta de confiança. Eu acho que é uma razão diferente. Eu acho que é porque, por exemplo, pega uma parte brasileira e uma parte chinesa. Ambos não confiariam nos códigos domésticos da China ou do Brasil. Então, para mim, essa é a razão principal porque as partes escolhem a arbitragem ao invés de litígio doméstico. E, em segundo lugar, no momento, nós temos a convenção e é mais fácil usar isso do que um país estrangeiro. Então, nós não temos sempre uma convenção internacional para isso, mas para mim essas são as verdadeiras razões porque as partes de negócios internacionais preferem a arbitragem com relação a litígios em cortes domésticas. Mas o que já foi mencionado aqui, e eu gostaria de lembrar que é muito importante, é que temos as decisões das cortes superiores que vão guiar as partes. Um amigo dos Estados Unidos uma vez disse que você sempre tem algo que é uma decisão que está nas sombras da lei. As decisões domésticas vão ser muito importantes para as partes que estejam fazendo negócios internacionais. E eu acho que a tradição brasileira também tem muita responsabilidade com relação à família CISG internacional. E as cortes brasileiras vão criar a interpretação da CISG no futuro, no nível internacional. E eu
tenho muita confiança de que isso será interessante, especialmente depois de ouvir que aqui no Brasil o papel do juiz está mudando. Vocês falaram sobre a transdisciplinaridade, a cosmopoliticidade do juiz. Então, quando eu olho, eu posso imaginar apenas poucos países em que eu poderia ter estado num painel com juízes tão eminentes, tão abertos ao desenvolvimento no futuro do desenvolvimento internacional, da internacionalização da lei. E eu gostaria de concluir dando parabéns a esse país por causa da abertura e tradição moderna. Gostaria então de encerrar esse painel, dizer que nós teremos na sequência pequeno intervalo de 5 minutos apenas para desfazermos a mesa. Nós peço a todos que permaneçam no recinto e agradecer em nome da organização a todos os painelistas, aos ministros, pela belíssima atuação e a demonstração de que, se o Poder Judiciário for chamado a atuar nessas questões, com certeza o fará e o fará bem. Até porque, diferente do pretor romano, o juiz brasileiro não pode proferir um não líquido. Então, com essas considerações, eu agradeço mais uma vez a participação de todos os painelistas. E a pergunta que foi feita, ela não foi endereçada a nenhum dos palestrantes, e a organização me pediu que o indagador, se o quisesse, fizesse individualmente nos corredores a sua dúvida, que tirasse diretamente com os painelistas, para nós não percamos o tempo que já nos é reduzido, para que possamos terminar o evento no horário previamente estipulado. Então, com essas considerações, eu agradeço a participação de todos, declaro encerrado esse painel, pedindo a todos que permaneçam no local apenas para que tenhamos tempo de refazer a mesa.